Gostaria de estar meditando com os irmãos num texto do Evangelho segundo a narrativa de Mateus, no seu capítulo número 19. Eu gostaria de estar lendo os versículos 27 até o 30 e depois fazer uma aplicação com base na leitura que estaremos aplicando. Só lembrando aos irmãos e aos ouvintes que esse capítulo 19 de Mateus, a partir do versículo 16, ele fala que é a questão do jovem rico que procura Jesus. Jesus ali lhe orienta no sentido do que ele deveria fazer para poder ter a vida eterna. Já no versículo 27, já há um diálogo entre Jesus e o apóstolo Pedro, envolvendo os demais discípulos. Então fala assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Então nós vemos já Pedro fazendo uma interrogação a Jesus. E Jesus responde da seguinte maneira, versículo 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. A Ti pedimos, Espírito Santo, que nos conduza nesta narrativa e nessa exposição da Tua palavra. Irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, texto curto, de 27 a 30, do capítulo 19, nós vemos Pedro tomando a palavra em nome de todos, porque nós vemos aqui que Pedro fala no plural: nós deixamos tudo, nós o que receberemos. Então Pedro está assumindo ali uma postura de liderança sobre aquele apóstolos, o que receberemos. Então eu gostaria de estar embasando a palavra nesse sentido, porque essa pergunta ela é muito comum nos dias de hoje, quando as pessoas são apresentadas a Cristo. Então as pessoas perguntam, e geralmente elas querem uma resposta que agrade, ou que as motive a seguir o cristianismo. Então nós entramos no ênfase, no assunto que nós queremos falar nessa manhã, que é a questão da motivação. A palavra motivação no dicionário ela é definida como uma força interna que faz com que as pessoas tomem determinadas decisões e atitudes. A palavra em si só, ela já fala motivo para agir, motivação. Então as pessoas querem uma resposta de acordo com os seus anseios, de acordo com as suas necessidades, com as suas vontades, para que elas assim então passem a agir dessa forma, ou seja, seguir o cristianismo. Então, e desta forma, com o crescimento de vários movimentos, não só evangélicos no Brasil, tem favorecido a existência de uma geração de pessoas que eles acabam se intitulando cristãs, cujas motivações nada têm a ver com a Bíblia. As pessoas acabam se declarando seguidoras de Cristo, mas não seguem a motivação exata, que é a palavra do Senhor, aquela que nós temos na Bíblia Sagrada. E alguma dessas pessoas, nessa busca de prosperidade financeira, elas acabam sendo o quê? Atraídas para igrejas com interesses meramente monetários. E não são poucas as pessoas que se achegam à igreja perguntando: o que eu vou ganhar com isso? Então os discursos propagados por algumas igrejas televisivas, elas mostram essa realidade. São adeptos que acabam entrando numa teologia deturpada e acabam fazendo testemunho da sua fortuna, acabam fazendo diversos pronunciamentos, então acabam atrelando essa questão dessa fortuna, essa questão de honras, essa questão de bens materiais, como se fosse aquilo que eles foram ali buscar e aquilo que eles assim conseguiram. Então, os mais diversos e assuntos descabidos nesse sentido, eles são levantados como testemunhos de fé, como testemunhos de milagre. Na realidade, o nosso milagre é a salvação. A partir do momento que nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo, através do convencimento do Espírito Santo, nós já temos o maior milagre da nossa vida, que é a salvação. Então tem até um texto, uma parte de uma música do cantor Lázaro, que ele fala isso. Salvação foi por além, no mundo ninguém ama mais ninguém. Então só se fala de questão de dinheiro, de fortuna,
nesse sentido. Então a adoção desse modelo evangélico, nós podemos até falar mercantilista, ou seja, um verdadeiro mercado, pautado em adquirir o produto de uma determinada igreja. Então, na realidade, as pessoas não passam o verdadeiro motivo que nós devemos seguir a nosso Senhor Jesus, que é Ele próprio. Mas sim, eles acabam vendendo ali o seu produto, que é a determinada igreja, determinada doutrina que aquela igreja pratica. Então, a exposição da Bíblia, ela acaba sendo substituída em alguns cultos a pastores que propagam o evangelho que não é o de Jesus. E Paulo fala sobre essa questão e qual deve ser a atitude do verdadeiro cristão. As pessoas não entendem essa questão nesse sentido. Eu, um dia desses, perguntando a uma irmã que faz parte de uma dessas grandes igrejas, desse movimento neopentecostal, que pregam essa questão da teologia da prosperidade, e eu perguntei a ela, num determinado domingo, se eles tinham escola bíblica. Justamente a escola bíblica desse trimestre está falando com relação a isso, o Espírito Santo, viver no Espírito ou viver na carne. E ela falou que não. Eu penso que realmente aplicar a lição desse trimestre da escola bíblica numa dessas igrejas seria assim, totalmente fora do propósito do que eles assim pregam. E Paulo ele é bem incisivo na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 9, ele fala assim: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Então Paulo está falando, eu já falei para vocês, mas vou falar de novo. Ele fala assim: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebesse, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado, não seja aceito. Então, Paulo já tinha essa preocupação naquela época, nos primórdios da igreja primitiva, e isso veio se avolumando, e nós temos hoje. Então, nós precisamos mais e mais de pastores que falem assim: olha, meus irmãos, a palavra que nós aqui pregamos é a palavra que Jesus Cristo assim nos deixou, são as boas novas, é essa palavra que nós temos que pregar. Nós não podemos deturpar, nós não podemos acrescentar, nem tampouco diminuir essa palavra, mas essa palavra é a palavra verdadeira. E essa palavra, às vezes, ela vai ao encontro de uma forma que vai contestar aquilo que nós estamos vivendo. Então as pessoas não aceitam nesse sentido. O que eu quero falar para os irmãos? Que as nossas motivações, a minha motivação, a tua motivação, meu irmão, ela tem que ser verdadeira através da palavra de Deus. Então ela não pode ser respaldada no ensino secular, ela não pode ser respaldada na opinião de alguém que acha que pode determinar a Deus aquilo que ele tem que fazer, que acha que tem direitos adquiridos. Hoje essa palavra direitos adquiridos ela é muito usada no meio do mundo. O mundo assim estabelece, a pessoa ocupa uma determinada função. Não, daqui ninguém me tira porque eu tenho direitos adquiridos. Meu irmão, minha irmã, eu e você, nós não temos direito adquirido nenhum. Nós temos sim, pela graça e pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, a possibilidade de termos uma vida eterna pela sua graça e pela sua misericórdia, ou seja, pelo um favor imerecido e pelo amor de Deus por cada um de nós. Então, isso é o que Deus fala para nós. Então é Deus e não o homem que diz o que nós realmente necessitamos. A primeira necessidade do ser humano, ela é de um Salvador. Às vezes as pessoas perguntam, por que eu devo aceitar a nosso Senhor Jesus Cristo? Porque todos nós precisamos de um Salvador. O texto de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o salário do pecado é a morte e a condenação eterna. E como todos pecaram, assim fala Romanos 3, 23, a salvação ela torna-se o quê? Uma necessidade prioritária. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o texto de João 3,16. Então, é uma mensagem simples, mas que está sendo esquecida em muitas igrejas. Então, se inicia a pregação hoje como se fosse o mercado financeiro. Quem está aqui necessitando disso, quem está aqui necessitando daquilo, e não se abre um culto falando que todos nós estamos presentes nesse culto para adorar ao Senhor, para agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito, faz e fará em nossas vidas, e reconhecemos que todos nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador é nosso Senhor Jesus Cristo. O novo nascimento e a santificação, elas se tornam doutrinas impopulares hoje. As
pessoas não sentem prazer em escutar isso. Olha, você precisa nascer de novo, você precisa se santificar. Acaba sendo impopular. Então é mais vantajoso ensinar sobre a questão financeira, o ponto de vista financeiro, instigar a prosperidade. E Salomão, o rei Salomão, o terceiro rei de Israel, ele afirma sabiamente no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 17, ele fala, tudo isso é vaidade e aflição de espírito. No versículo 17, 2,17, ele fala assim, por isso odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Então a motivação do verdadeiro cristão deve ser dar glória a Deus e viver para Ele. Por isso que nós somos criados, para isso que nós somos criados. Paulo também fala isso, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ele repete ainda em Efésios 1, versículo 11 e 12. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo. Então, às vezes as pessoas me perguntam, qual a nossa diferença? O ser humano racional do ser humano, do ser animal. Há uma diferença muito grande. A palavra mesmo está nos falando aqui, nós somos feitos semelhantes ao Senhor, então nós temos racionalidade. Mas para que Deus deixou que nós tivéssemos essa racionalidade, ou melhor, nos fez assim racionais? Para que nós possamos entender, para que nós possamos assim compreender o que o mundo vem a nos oferecer, mas acima de tudo, através da nossa razão, que nós possamos adorar ao Senhor. Paulo fala, é bem claro isso, quando em Romanos 12, versículo 1 e 2, ele fala que importa que nós nos apresentemos ao Senhor a um culto racional. Então, na nossa racionalidade, nós devemos adorar ao Senhor, nós devemos ser conduzidos. Então, perdemos, muitas vezes, nós vemos irmãos perdendo o seu raciocínio na questão. Nós tivemos agora um exemplo extremamente difícil de você tentar explicar isso às pessoas. Um pregador que foi vítima de um atentado, e de repente aquele atentado se tornou em bênção, e de repente aquela bênção se externou aos demais através do sangue do determinado pregador. Então parece que o sangue de Jesus já não tem mais valor, a necessidade de um sangue humano. Então isso nos remete ao Antigo Testamento. A palavra nos fala que nós hoje temos um sumo sacerdote, não um sacerdote imperfeito, como eram todos os outros sacerdotes. Todos eles eram imperfeitos, pecadores, mas nós não, nós temos esse sumo sacerdote perfeito, aquele que não pecou e aquele que deu o seu sangue por nós na cruz. Então nós não precisamos de mais sangue nenhum. Então há uma deturpação nesse sentido, parece que há necessidade de um outro Cristo, um outro que se sacrifique nesse sentido. Então pegam casos que nem aconteceu, nós não estamos aqui agradecendo pelo fato, ela diz, nós lamentamos qualquer violência nesse sentido, nós lamentamos, mas não se pode utilizar uma situação dessa para propagar um outro tipo de... Isso é um outro tipo de evangelho. Quem salva, quem cura é o sangue de Jesus, não é o sangue de um pregador. Então se faz aquela encenação, aquela situação toda que ali é exposta, e nós que seguimos o evangelho verdadeiro, como aqui Paulo falou, nós não pregamos um outro evangelho, a carta aos Gálatas, que ele assim deixou bem claro, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Paulo está sendo repetitivo e nós temos que ser repetitivos. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebesse, seja anátema. Então nós não podemos aceitar esse tipo de pregação, esse tipo de afirmação, esse tipo de aplicação do evangelho nesse sentido. Mas fica muito difícil para nós. As pessoas perguntam, então aquilo é bíblico? Aquilo é verdadeiro? A quem aquelas pessoas estão seguindo? O que nós podemos responder? Logicamente que não. Aquilo não é verdadeiro, aquilo não é bíblico, aquilo não é obra de Jesus, aquilo é obra do inimigo, tentando deturpar as mentes daquelas pessoas. E nesse sentido é que nós temos que sentir a verdadeira motivação. Gostaria de concluir passando aos irmãos que a verdadeira motivação do cristão deve ser sempre a de estar com Cristo e de permanecer fiel a Ele. Então, independente das circunstâncias, para que nós possamos dar frutos, João capítulo 15, versículo 1 a 8 fala sobre isso. Esses frutos que nós damos, meus irmãos, é através do Espírito Santo,
O Espírito Santo nos dá essa possibilidade de dar os frutos. Nós precisamos crescer em santidade, desenvolvendo o fruto do Espírito. Então isso deve ser a meta de todo cristão genuíno. Jesus Cristo não nos prometeu riqueza, fama e poder no presente século. Por isso a motivação verdadeira do crente deve ser a de continuar no centro da vontade de Deus, conforme nos orienta o próprio apóstolo Paulo, Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meu irmão e irmã, talvez nesta manhã você também esteja pensando: o que eu receberei do Senhor se o seguir? Você já recebeu, a tua vida eterna já começou quando você aceitou a nosso Senhor Jesus Cristo. Então a opção é nossa. Nós não podemos deturpar aquilo que o Senhor nos ensinou. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele deixou uma determinação bem clara aos seus discípulos. E eu e você somos discípulos de Jesus. Que nós deveríamos ensinar aquilo que ele nos ensinou. Então nós devemos ensinar que a salvação vem só por Jesus. Que a nossa salvação é a vida eterna. E a vida eterna é algo que só Jesus pode nos conceder. Então não importa as circunstâncias em que nós venhamos a viver. Podemos estar vivendo situações de conflito, situações de dificuldade. A palavra nos fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que buscam o Senhor. Então pode ser que nesse momento você esteja passando uma crise muito forte. Nós temos um desemprego enorme no país e também na nossa cidade, aqui na região da Baixada Santista, um desemprego enorme, pessoas sem emprego, pessoas sem ter condição de subsistência. E isso realmente é triste. Mas alegre-se na presença do Senhor, que o Senhor há de nos conceder aquilo que nós necessitamos. A palavra nos fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, esta é a motivação verdadeira. A palavra do Senhor, ela nos dá motivação, é Jesus Cristo, é seguir a Jesus Cristo, ser discípulos. E Jesus não quer discípulos, pura e simplesmente discípulos só nominados. Nos nominamos, olha, somos discípulos de Jesus, amém? Todos nós somos discípulos de Jesus, mas Jesus quer discípulos que dê frutos. Ele fala na sua palavra: se verdadeiramente deres frutos, aí sim alegrarão o Pai e poderão dizer que são meus discípulos. Então, nesta manhã, que você se fortaleça na palavra do Senhor, não em promessas de pregadores, não em coisas palpáveis que o mundo vem oferecer para você, mas algo verdadeiro que é a palavra do Senhor. Busque mais a palavra do Senhor. E como Pedro assim falou: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos. E Jesus falou que no dia do estabelecimento do reino de Deus, nós teremos ali essa condição de fazermos parte desse reino. Então não tem promessa maior, não tem algo que nós possamos desejar mais do que isso. Então conserve a sua fé, fortaleça a sua fé, ratifique a sua fé. E você que está nos ouvindo nesta manhã, que esta mensagem está chegando no teu coração, não sou eu que estou te convencendo, mas é o Espírito Santo. O Espírito Santo está aquecendo o teu coração. Aceite a Jesus Cristo, aceite a Jesus Cristo, procure uma igreja evangélica. Nós não estamos aqui pregando a Igreja Evangélica da Paz, nós estamos pregando a Cristo. Nós recebemos a todos os irmãos aqui. Não resta dúvida, se você que está nos ouvindo quiser fazer parte aqui do nosso ministério, nós lhe aceitaremos, porque Jesus assim nos fala que nós devemos aceitar os pecadores no sentido do arrependimento. Mas eu clamo a você: procure uma igreja evangélica séria, que realmente pregue a palavra do Senhor, aceite a Jesus Cristo, se torne um discípulo de Jesus e dê frutos. Gostaria de estar orando por todos. Senhor, nesta manhã que aqui expusemos a Tua palavra e passamos a mensagem que o Senhor deixou a Pedro, essa mensagem tem a ver com todos nós. Pedro também tinha ali essa indagação: o que receberemos? Então nós sabemos, meu Pai, através da Tua palavra, até através do convencimento do Espírito Santo, que nós já recebemos em vida aquilo que teremos perpetuamente, que é a nossa vida eterna. Então conserva-nos na retidão da Tua palavra,
E pedimos a Ti, meu Pai, aos nossos ouvintes que estão escutando a nossa programação desta manhã, que eles sejam atingidos também pelo fogo santo do Teu Espírito, e que eles possam assim, meu Pai, reconhecer a condição de pecadores e buscar em Ti a salvação e essa promessa de vida eterna. É o que pedimos e Te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém.